Boa tarde, tudo bom, crianças? Saudade de vocês. Estamos aqui hoje, tá, gravando a primeira aula online de língua portuguesa devido à pandemia que está acontecendo no Brasil e no mundo. E só um pedido que eu faço a vocês: fiquem em casa, se cuidem, se protejam, tá? Um beijo enorme, saudade de vocês. Meu oitavo ano, né, especial. Ó, saudade desses momentos de alegria com vocês, de descontração, de muitas risadas e muitas brincadeiras. Primeira aula de língua portuguesa. Aula número 1. Adjunto adverbial e adjunto adnominal. Sim. Vocês sabem o que é um adjunto adverbial? Quando a gente teve aqui, né, no mês de março, a gente terminou o capítulo 1, onde estudamos o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Hoje, introduziremos o capítulo 2 do livro de português, onde ela estuda o adjunto adverbial. O que vocês entendem por essa palavra? Adverbial vem na cabeça o quê? O advérbio. Qual é a função do advérbio? O advérbio tem função de indicar circunstâncias, né? Vocês lembram que são várias circunstâncias expressas pelo advérbio. Então, hoje iremos entender melhor o que é o adjunto adverbial. Adjunto adverbial é o termo que denota circunstância do fato expresso pelo verbo ou intensifica o sentido de um verbo, do adjetivo ou do próprio advérbio. O adjunto adverbial, ele é representado por advérbio ou locução adverbial. Então, só quem pode representar o adjunto adverbial em um contexto, em uma determinada frase, é o próprio advérbio ou a locução adverbial. O que é a locução adverbial? A locução adverbial é uma expressão formada por palavras, por duas ou mais palavras, sendo que uma pode ser representada por uma preposição e a outra por um advérbio. Somando, ela é igual a um adjunto adverbial. Vejamos os exemplos aqui. Exemplo 1 e exemplo 2. Ele escolhia calmamente os presentes. Exemplo 2. Ele escolhia com calma os presentes. Observe que no exemplo 1, nós temos a presença de um advérbio de modo, que indica o quê? O modo como ele escolhia os presentes, de uma forma calma. Então, nesse momento, nesse exemplo, nós temos exemplo de adjunto adverbial de modo. A presença de um advérbio. Ele escolhia com calma os presentes. Observe que no exemplo 2, nós temos a presença de uma locução adverbial, formado pela preposição com mais o advérbio calma. Juntando os dois, no final, ele tem a soma de uma locução adverbial. Como foi dito, a locução adverbial é formada por expressões, por duas ou mais palavras, que somando nós temos o resultado de uma locução adverbial. Seguindo a classificação, a locução adverbial, ela também admite algumas classificações de acordo com a circunstância expressa pelo adjunto adverbial. Para isso, nós iremos conhecer cada uma detalhadamente. A primeira é a circunstância de tempo. O que é? Quando? Ele pode ser representado pelas expressões agora, depois, sempre, hoje, ontem, nunca, jamais, à noite e às vezes. Exemplo: ninguém confia nos políticos hoje em dia no Brasil. Observe que essa frase ela está sendo formada por um adjunto adverbial de tempo. Pela palavra hoje em dia, você localiza o adjunto adverbial de tempo, circunstância de tempo. Exemplo 2. De vez em quando vou ao cinema. Observe que nesse exemplo nós temos também a presença de outro adjunto adverbial, de
tempo. De vez em quando eu vou ao cinema. Ele está representando o quê? Que nem todo dia eu vou. Então, o tempo que eu vou é de vez em quando. Nos dois exemplos aqui, a gente tem a presença de uma circunstância de tempo. Adjunto adverbial de tempo. Amanhã irei ao dentista à noite. Observe que nós temos a presença de outro adjunto adverbial. Amanhã representando o tempo e a noite também. No exemplo, no segundo, circunstância de lugar. Onde? Aonde é que pode acontecer? Pode acontecer aqui, ali, lá, longe e perto. Exemplo, o trabalho será entregue na sala de aula. Como é que eu localizo esse adjunto adverbial? Aonde é que o trabalho será entregue? Qual é o local, o lugar? Na sala de aula. Observe que pela palavra sala indica o advérbio de lugar. No exemplo 3, modo. Como? Assim, depressa, devagar, com calma, às pressas. Exemplo, o diretor tomou posse sem formalidade. Como foi que o diretor foi empossado? Sem formalidade, foi o modo como ele foi empossado, sem formalidade nenhuma. Então, nesse exemplo, nós temos a presença do adjunto adverbial de modo, sem formalidade. Seguindo a sequência, a quarta circunstância expressa pelo adjunto adverbial, a causa. O que significa causa? O porquê de ter acontecido algo com alguém? Exemplo, em virtude de quê? Em razão de quê? No exemplo, a gente tem o jovem poeta morreu de tuberculose. Qual foi a causa da morte do jovem? Ele morreu de tuberculose. Então, tuberculose é o adjunto adverbial de causa, expressa pelo verbo. A quinta circunstância, intensidade. Quando? Nós temos os exemplos. Muito, pouco, bastante, mais, menos e bem. Aquele professor fala muito. Então é a intensidade como ele fala. Ele fala bastante. É a gravidade, né? Ele fala muito. Então, adjunto adverbial de intensidade, o muito. Seguindo a sequência, circunstância de afirmação. Qual é a palavra mais usada quando a gente tem algo para se afirmar? Sim, certamente. Adjunto adverbial de afirmação. São as palavras mais conhecidas para você localizar o adjunto adverbial de afirmação. Certamente conseguiremos aprovação em português. Pelo exemplo, dá para você perceber que ele está afirmando. Ele está afirmando que certamente vai ser aprovado em português. Ele não está dando nenhuma dúvida, ele está afirmando. Adjunto adverbial de afirmação. Seguida a sequência, circunstância de negação. É também dos mais fáceis de você localizar. Geralmente a palavra mais indicada para quando você quer negar algo é o não. No exemplo, não sabemos se poderemos viajar. Observe que nesse exemplo nós temos a presença do adjunto adverbial de negação, o não, uma palavra pequena que toda vez que você quer negar, você usa o não. É o mais provável de usar e o mais comum na nossa gramática. Seguindo a sequência, nós temos a circunstância do meio. Que meio é esse? Que meio que a gente se refere? É o meio de algo que a gente faz. No exemplo, nós temos viajaremos de avião. Como é que eu sei? Se eu vou viajar de avião, é o meio do meu transporte. O meu transporte vai ser aéreo. Eu vou viajar de avião. Portanto, avião é o adjunto adverbial de meio. Seguindo sequência, nós temos a nona circunstância, a circunstância de assunto. Observe, ocorrerá o adjunto adverbial de assunto quando houver
verbo. Se não houver verbo, não vai ocorrer. Indicando comunicação entre as pessoas, no momento do falar, no momento do conversar e no momento de discutir. Prestem atenção. Com a preposição de e a preposição sobre a locução prepositiva. Acerca de a locução prepositiva a respeito de. Exemplo: a tia Val falará sobre o movimento romântico. Qual é o assunto trabalhado na aula da professora Val? Naquele dia, naquela aula, ela vai trabalhar sobre o movimento romântico. Então, nesse exemplo, nós temos a presença de um adjunto adverbial de assunto, porque é o assunto que a tia Val escolheu para trabalhar na aula dela. Foi o assunto sobre o movimento romântico. 10ª circunstância, a circunstância de finalidade. O que é finalidade? É quando você se chega ao fim de alguma coisa, de algo que você está fazendo e você conclui. Por isso que é chamado circunstância de finalidade. No exemplo, eles não estavam preparados para o jogo. Observem que o adjunto adverbial para o jogo indica a finalidade, que aquele time ou aqueles jogadores não estavam preparados para o jogo. Em sequência, nós temos a circunstância de dúvida. O que é essa circunstância de dúvida? Quando você não se sabe se algo vai ser realizado. É como se você não tivesse certeza daquilo que você fosse fazer. No exemplo, talvez você o encontre na quadra de esporte. Talvez. É uma dúvida, não se sabe se você vai encontrar ele lá ou não. Por isso, nessa circunstância, há uma hipótese, há uma dúvida em relação se vai encontrar ou não a pessoa que você deseja. Circunstância de companhia. Que companhia é essa? É a circunstância de companhia é com quem você vai sair, é com quem você vai andar. Vou fazer um pequeno passeio. Exemplo: meus filhos viajarão comigo. Observe que o comigo é o adjunto adverbial de companhia, porque ele vai ser a companhia, né, para os filhos, são os pais. Instrumento, próxima circunstância. O que é um instrumento? É aquilo usado, né, para você fazer algo, para você abrir uma porta, para você abrir um guarda-roupa, né, e assim por diante. Nós temos o exemplo: abrir uma porta com uma chave falsa. Qual foi o instrumento usado para abrir a porta? Foi usado uma chave falsa. Então, nesse momento, a gente usou o adjunto adverbial de instrumento, que foi uma chave falsa. Nós temos também a de condição. Qual é o adjunto adverbial de condição? O que é uma condição para vocês? É uma condição de algo, entendeu? De algo que vai acontecer. Então, qual foi a condição usada aqui neste exemplo? Sem estudo, você não progredirá. Então, está querendo dizer o quê? Se você não estudar, você não vai conseguir avançar. Você não vai conseguir se formar, chegar aos seus objetivos. Então, a palavra sem estudo é o adjunto adverbial de condição. Seguindo sequência, nós temos o adjunto adverbial de concessão. Apesar de tudo, ele não é miserável. É a concessão dele. Apesar de tudo que ele faz, mas ele não é uma pessoa miserável. Adjunto adverbial de concessão. Aí nós temos aqui o adjunto adverbial de preço. As calças custaram caro. As calças estão caras. Observe que aqui é o adjunto adverbial de preço. Está indicando, né? Está informando que algo que você comprou foi muito caro. Pode ter sido a calça, pode ter sido uma blusa, qualquer coisa que você vá na loja comprar, né? Ali indica o adjunto adverbial de preço.
Sim, antes da gente introduzir o adjunto adnominal, eu queria fazer uma retomada e ver se realmente foi adquirido por vocês o conhecimento sobre o adjunto adverbial. Como a tia tinha falado, o adjunto adverbial, ele expressa circunstância. Essa circunstância, ela intensifica o sentido de quê? O sentido do verbo, o sentido do adjetivo e o sentido do próprio advérbio. Todo mundo sabe que a função do advérbio, não é isso, oitavo ano? A função do advérbio é indicar circunstância. E essas circunstâncias são de vários tipos. A tia acabou de mencionar elas aqui. Elas são mais de 16. Você ainda pode fazer pesquisa online, entendeu? Através do seu tablet, do seu computador, do seu notebook, do seu celular, entendeu? Cada circunstância admitida pelo adjunto adverbial, ela expressa algo, né? Como a tia falou, ela pode ser de tempo, de modo, lugar, negação, dúvida, intensidade e assim por diante. Mas não esqueçam, somente expressa a função de adjunto adverbial em um determinado contexto, somente a locução adverbial e o próprio advérbio. Foi dito há pouco que a locução adverbial, ela é uma expressão formada por duas ou mais palavras, que no final ela tem a função de um adjunto adverbial. Continuaremos a sequência. O nosso próximo assunto é o adjunto adnominal. Observem que no capítulo 2 do livro de vocês, né, foi colocado junto no mesmo capítulo os adjuntos. Como foi dito, nós temos dois tipos de adjuntos: o adverbial e o adjunto adnominal. O que seria o adjunto adnominal? Qual seria essa função? Observe que nessa cédula está sendo explicado qual é a função de cada um. Observe que a palavra ad vem de junto. Junto. Ad, junto, e nominal expressa um nome. Então, o que é que vocês podem observar nesse exemplo aqui? Observe que aqui é uma junção, ó, nós vamos somar, fazer a junção dos complementos com o nome. Lembrando que o adjunto adnominal tem função de nome. Quem é que exerce função de nome na nossa gramática? Quem é que lembra? Quem exerce função de nome? Quem exerce função de nome na gramática normativa é o substantivo. Vocês lembram o que é o substantivo? Para que serve? Qual é a função sintática do substantivo em um determinado contexto? Ele tem a função de designar nomes, designar seres. Então, a função do adjunto adnominal é sempre a função de um substantivo. É o termo, o que é o adjunto adnominal? É o termo da oração que sempre se refere a um substantivo. Agora, iremos conhecer as classes morfológicas. Quais são as classes morfológicas que o adjunto adnominal admite? Quem é que faz parte? Que classe é essa? Quem é que se enquadra nessa classe morfológica dos adjuntos adnominais? A gente já aprendeu, né? Vocês já aprenderam aí que o adjunto adnominal tem função de um nome. Quem exerce função de nome? O substantivo, aquele que serve, né, para nomear nomes de seres. Então, a primeira classe morfológica dos adjuntos adnominal é a locução adjetiva. São as locuções adjetivas. Mas o que é uma locução adjetiva? O que é? O que é que pode ser? Qual é a função sintática das locuções adjetivas em um determinado período, em uma determinada frase? O que poderia ser? Vamos observar. A locução adjetiva, o que é locuções? As locuções são expressões formadas por duas ou mais palavras. Mas que expressões são essas? Elas são expressões formadas geralmente por uma preposição, né? A preposição de,
a preposição com e assim por diante. Ela é formada por essa expressão, preposição mais adjetivo. Quando tu juntar preposição mais adjetivo, ela tem a soma igual de uma locução adjetiva. O que é adjetiva? É a classe gramatical que serve para caracterizar, qualificar o substantivo. O que é que vem a ser um adjetivo? Para que é que serve o adjetivo? A gente aprendeu lá no nosso 5º ano, né, no nosso 6º, no 7º e assim sucessivamente, que a função principal do adjetivo é caracterizar, é qualificar. Qualificar quem? O próprio substantivo. Então, a primeira classe morfológica pertencente ao adjunto adnominal é o das locuções adjetivas, que são aquelas formadas, não é isso? Por uma expressão, formada por uma preposição mais um adjetivo, que no final ele vai ter a função das locuções adjetivas. Exemplo, a gente tem um exemplo aqui para mostrar. Nada no mundo substitui o amor de mãe. Exemplo 1. Exemplo 2. Nada no mundo substitui o amor materno. Observe que no exemplo 1, a gente tem a presença de uma locução adjetiva, formada por uma expressão. Essa expressão inclui uma preposição e um adjetivo. Agora a gente vai tentar transformá-la em um só adjetivo. Nada no mundo substitui o amor de mãe. Então, quando eu transformo essa locução em um adjetivo, ela vai ficar dessa seguinte maneira: nada no mundo substitui o amor materno. Vejam que nesse exemplo a gente tem a presença da locução. Foi dito, né, que a locução adjetiva ela é uma expressão. Essa expressão pode ser formada por 2, por 3 ou mais palavras, sendo que no final ela tem função de um adjetivo. Exemplo, o artigo. O artigo também é uma classe morfológica do adjunto adnominal. Além da locução adjetiva, nós temos também os artigos. O que é artigo? Eu tenho certeza que todo mundo lembra. Qual é a função principal do artigo? A função do artigo é acompanhar ou substituir o substantivo. Nós temos 2 tipos de artigo. Nós temos os artigos definidos e temos os artigos indefinidos. Agora iremos ver os exemplos dos artigos definidos. Quem compõe os artigos definidos? O O e o A, representando masculino e feminino singular. O OS, o AS, representando masculino e feminino plural. Vamos ver o exemplo. Onde estão as provas? Vamos localizar o adjunto adnominal. Vamos localizar os artigos e vamos localizar o substantivo. Observe que no exemplo, onde estão as provas, nós temos a presença do substantivo provas. Observem que provas, e nós temos o artigo as acompanhando o substantivo provas. Por que nesse momento o artigo definido está no plural? Porque ele está fazendo concordância com o substantivo provas. Observe, provas é uma palavra no feminino plural, o artigo também está no feminino plural. Por quê? Porque tem que haver a concordância. Exemplo aqui, ó. As é o artigo, provas é o substantivo. Então aqui nós temos a presença do adjunto adnominal. Tenho certeza que vocês estão lembrados. Quem é que exerce função de adjunto adnominal? O substantivo. Os policiais prenderam os bandidos. Observem nesse exemplo. Vamos localizar o substantivo, né? O próprio adjunto adnominal. E em sequência vamos localizar os artigos. Vocês sabem que quem tem função
de adjunto adnominal é o substantivo. E vocês sabem que os artigos fazem parte dessa classe morfológica. Então, nesse exemplo, nós temos dois substantivos. Nós temos os substantivos policiais e nós temos substantivo bandidos. Então, são dois substantivos. Para isso, nós temos dois artigos. Artigo os, fazendo concordância com o substantivo policiais. Policiais está no masculino, ó, no plural. O artigo também está no plural. A mesma coisa acontece aqui, ó. O artigo está no plural porque está fazendo concordância com o substantivo bandidos, que é uma palavra masculina, no plural. Então, os é o artigo e o adjunto adnominal, os policiais e os bandidos. Agora nós temos artigo indefinido. Nós temos, quem é os artigos indefinidos? Uma para masculino, né, e feminino singular. Uns e umas para o masculino e o feminino plural. Um homem andava por uma rua escura. Observe que nós temos a presença de quê? Nós temos a presença de substantivo, de dois substantivos. Substantivo homem e substantivo rua. Em cada uma, ó, tem um artigo indefinido acompanhando, fazendo o acompanhamento ao lado do próprio substantivo. Lembrando que substantivo tiver no singular, o artigo também fica no singular, porque tem que haver concordância. Substantivo e artigo andam juntinhos, fazendo a concordância. Se um está no plural, o outro também tem que estar no plural. Observe que nós temos aqui o substantivo homem e rua, indicando o adjunto adnominal. Um policial prendeu uns bandidos. Observe que nessa frase nós temos novamente dois substantivos. Nós temos o substantivo policial e temos o substantivo bandidos. Observe que são dois e nós temos dois artigos acompanhando cada substantivo. Um está no singular, porque está fazendo concordância, né, com o substantivo policial, que também está no singular. No bandidos aqui, nós temos uns artigos indefinidos no plural, masculino, fazendo concordância com o substantivo bandidos, masculino, plural. Então, nós temos a presença do adjunto adnominal no um policial e uns bandidos. Observe que nós temos uma outra classe, a classe dos numerais. A classe dos numerais. O que é numeral? Para que serve? Qual é a relação do numeral? É uma palavra que atribui quantidade aos seres ou os coloca em determinada sequência. Nós temos uma certa classificação para os numerais. Nós temos os numerais cardinais, aqueles que indicam quantidade, os numerais ordinais, aqueles que indicam ordem. Nós temos também os multiplicativos, né, que indicam uma multiplicação, e os fracionários, aqueles que indicam uma fração. Então, veremos o exemplo dessa próxima classe morfológica dos adjuntos adnominais, que é os numerais. Vou pegar aquelas duas garrafas. Observe que nessa frase nós temos a presença de um substantivo garrafas. Quem está fazendo concordância com esse substantivo? Quem está acompanhando? O numeral duas. Observe que está havendo concordância. Vou pegar aquelas duas, né? Quer dizer que são mais de uma garrafa. Então, aqui faz parte da classe morfológica, viu? Os numeral. Aqui é o numeral duas, né? Que indica quantidade, mas vai ter outros exemplos, com numeral ordinal, com multiplicativo, com fracionário, entenderam? Pode ter vários tipos de numerais. Então, gente, eu queria saber de vocês, né? Eu acredito que a aula foi, né? Eu tentei explicar o máximo, certo? Nós estudamos hoje os adjuntos, o adnominal e o adverbial, sendo que cada um com a sua função diferente, cada um tem o seu significado próprio, e eu acredito que deu para ser absorvido, né? E qualquer dúvida, minha gente, meu oitavo ano, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, ó, pelo meu e-mail, elivania.santos
hotmail.com, e também podem me localizar pelo meu WhatsApp, 86-981-640441. Muito obrigada, e ainda queria dizer o seguinte: fiquem com Deus, fiquem em casa, sintam-se abraçados pela tia Erivânia. Estou morrendo de saudade de cada um de vocês. Sintam-se abraçados, mesmo longe, tá? Mas no pensamento e no carinho, nós estamos juntinhos. Saudade de cada um de vocês. Logo, logo a gente vai se ver novamente, tudo vai voltar ao normal. Eu acredito que sim, tudo vai voltar e nós vamos nos abraçar novamente. Um cheiro!